Cássio Maia apresentando mais uma excelente leitura. Hoje vamos ler o livro Poder Sem Limites, do maior coach hoje mundial, Tony Robbins. Reestruturando o poder da perspectiva. A vida não é uma coisa estática. As únicas pessoas que não mudam suas mentes são os incapazes nos asilos, porque não podem, e aqueles nos cemitérios. Reestruturar, em sua forma mais simples, é mudar a declaração negativa para uma positiva, trocando a estrutura conceitual usada para entender a experiência. Há dois modos principais para reestruturar ou meios para alterar nossa percepção sobre alguma coisa: reestruturação de contexto e reestruturação de conteúdo. Ambos alteram sua representação interior, resolvendo conflitos ou dores interiores, e assim deixando você num estado mais rico de recursos. A reestruturação de contexto inclui tomar uma providência que parece ser ruim, perturbadora ou indesejável, e mostra como o mesmo comportamento ou experiência pode ser, na verdade, uma grande vantagem em outro contexto. A literatura infantil está cheia de exemplos de reestruturação de contexto. O nariz de Rodolph, que fazia as pessoas caçoarem dele, torna-se uma vantagem e transforma-o em herói no contexto de uma noite escura e de nevasca. O patinho feio sofre muito por ser tão diferente, mas sua diferença foi sua beleza ao tornar-se um cisne adulto. A reestruturação de contexto é inestimável em negócios. Nosso sócio desassociador era ineficiente, até que percebemos, depois de uma súbita inspiração, que ele podia ser uma grande ajuda como observador, como a pessoa que nota com antecedência qualquer problema em potencial. Grandes inovações são feitas por aqueles que sabem como reestruturar atividades e problemas em recursos potenciais. Por exemplo, o petróleo era considerado uma coisa que acabava com o valor da terra para o uso de plantações. Olhe seu valor hoje. Há muitos anos, os depósitos de madeira tinha dificuldade para se livrar da enorme quantidade de serragem de suas serrarias. Um sujeito pegou esse refúgio e decidiu aproveitá-lo em outro contexto. Prensou a serragem com cola e besina e criou um tipo de aglomerado. Depois de combinar que retiraria toda a serragem sem valor dessas serrarias, em 2 anos desenvolveu um negócio multimilionário. E como seu principal recurso não lhe custara nada. Mas isso é próprio de um empreendedor. Alguém que dá aos recursos um novo potencial de renda. Em outras palavras, alguém que é um expert em reestruturação. A reestruturação de conteúdo
inclui pegar exatamente a mesma situação e mudar o seu significado. Por exemplo, você pode dizer que seu filho nunca para de falar, nunca cala a boca. Depois de reestruturar o conteúdo, você pode dizer que ele certamente deve ser um jovem muito inteligente para ter tanto para dizer. A história de um famoso general que ficou conhecido por ter reestruturado suas tropas durante um pesado ataque inimigo, dizendo: "Nós não estamos nos retirando, estamos avançando em outra direção." Quando morre uma pessoa chegada a nós, a maioria das pessoas em nossa cultura fica triste. Por quê? Muitas razões. Sensação de perda, por exemplo. No entanto, algumas pessoas ficam alegres. Elas reestruturam a morte para significar que o morto está sempre com elas, que nada no universo é jamais destruído, que as coisas só mudam de forma. Alguns consideram a morte uma promoção para um nível mais alto da existência. Por isso, ficam felizes. Outra forma de reestruturar conteúdo é realmente mudar a maneira como você vê, ouve ou representa uma situação. Se está aborrecido com o que alguém lhe disse, você pode imaginar-se sorrindo enquanto ele diz as mesmas palavras negativas, no mesmo tom de voz de seu cantor favorito. Ou você pode ver a mesma experiência em seu cérebro, só que dessa vez com o narrador cercado pela sua cor favorita. Ou, em primeiro lugar, você pode até mudar o que ele lhe disse. Enquanto experimenta em sua mente, você pode ouvi-lo se desculpar, ou pode vê-lo falando de uma perspectiva que coloca você muito acima dele. Reestruturar o mesmo estímulo muda o significado enviado ao cérebro. E assim também os estados e comportamentos associados a ele. Este livro é cheio de reestruturas. As 7 Mentiras do Sucesso é um capítulo todo de reestruturas. Pouco tempo atrás, houve um artigo tocante e forte no Baltimore Sun, publicado nas seleções com o título "Um menino de visão fora do comum". Era sobre um garotinho chamado Calvin Stanley. Parece que Calvin anda de bicicleta, joga beisebol, vai à escola e faz tudo o que os meninos de 11 anos fazem. É certo ver. Como pode esse garotinho fazer todas as coisas enquanto muitas pessoas na mesma situação desistem da vida ou vivem em tristeza? Enquanto lia o artigo, tornou-se claro que a mãe de Calvin é uma mestra em reestruturar. Ela transformou todas as experiências que Calvin tinha
experiências que outros classificariam como limitações, e transformou em vantagens na mente dele. Uma vez que isso é o que ele representa para si, isso é o que Calvin experimenta. Uma vez que isso é o que ele representa para si, isso é o que ele experimenta. Aqui estão alguns exemplos de comunicação da mãe com ele. A mãe de Calvin lembra-se do dia em que seu filho perguntou por que era cego. Expliquei-lhe que nascera assim e não era culpa de ninguém. Por que eu? Perguntou ele. Não sei por quê. Não sei por quê, Calvin. Talvez haja um plano especial para você. Então fez o filho sentar-se e disse-lhe: Você vê, Calvin, só que usa as mãos em vez dos olhos. E lembre-se, não há nada que não possa fazer. Um dia Calvin estava muito triste porque compreendera que nunca veria o rosto da mãe. Mas a senhora Stanley sabia o que dizer a seu único filho. Continua o artigo. Calvin, você pode ver meu rosto. Você pode vê-lo com suas mãos e ouvindo minha voz. E você pode contar mais sobre mim do que alguém que pode usar os olhos. O artigo continua dizendo que Calvin se movimenta no mundo dos que enxergam, com crença, fé e a inabalável confiança de uma criança cuja mãe sempre esteve a seu lado. Calvin quer tornar-se programador de computadores e algum dia preparar programas para os cegos. O mundo está cheio de Calvins. O mundo está cheio de Calvins. Precisamos de mais pessoas que usem a reestruturação tão efetivamente quanto a senhora Stanley. Tive a sorte de recentemente encontrar outro mestre de reestruturação. Seu nome é Comandante Jerry Coffey. Ele é um homem incrível que usou a reestruturação para manter sua sanidade. Quando passou 7 anos em prisão solitária como prisioneiro de guerra no Vietnã, nossa primeira reação ao ouvir isso provavelmente é assustar-nos um pouco. No entanto, nada é bom ou mal no mundo, exceto pela maneira como a representamos para nós. Nada é bom ou mal no mundo, exceto pela maneira como representamos para nós. Jerry decidiu representar a prisão para si mesmo como uma grande oportunidade, um desafio para permanecer forte, uma oportunidade para aprender mais sobre si mesmo, como nunca tivera antes uma chance para ficar mais próximo de Deus. Algo que algum dia o faria sentir-se orgulhoso da maneira como se portara. Com essa estrutura, ele via tudo o que acontecia como parte do desenvolvimento de uma experiência pessoal e saiu total e positivamente transformado pela experiência. Diz ele que não desistiria da experiência nem por $1 milhão.
Pense num grande engano que cometeu no ano passado. Pensou? Você pode sentir uma súbita onda de tristeza, mas é bem provável que o engano tenha sido parte de uma experiência com mais sucesso do que fracasso. Pense num grande engano que tenha cometido no ano passado. Você pode sentir uma súbita onda de tristeza, mas é provável que o engano tenha sido parte de uma experiência com mais sucesso do que fracasso. E quando você refletir a respeito, começará a perceber que provavelmente aprendeu mais com aquele engano do que com qualquer outra coisa que tenha feito na época. Portanto, você pode zerar o que fez de errado, ou pode reestruturar a experiência de forma a focalizar mais além para o que aprendeu. Há inúmeros significados para cada experiência. O significado é tudo o que se escolhe para dar ênfase. O significado da experiência é tudo o que se escolhe para dar ênfase. Assim como seu conteúdo é o que se escolhe para focalizar. Uma das chaves para o sucesso é encontrar a estrutura mais útil para qualquer experiência, a fim de você poder torná-la alguma coisa que trabalhe para você e não contra você. Há alguma experiência que você não possa mudar? Há algum comportamento que é uma parte imutável do seu ser? Você é seus comportamentos ou você é o encarregado deles? O que eu tenho salientado em cada parte deste livro é que você está no controle. Você dirige seu cérebro. Você produz os resultados de sua vida. A reestruturação é um dos mais poderosos meios que você pode usar para mudar a maneira como pensa sobre uma experiência. Você já põe estruturas em experiências. Algumas vezes você muda as estruturas conforme os acontecimentos mudam. Pare por um momento e reestruture estas seguintes situações. Primeira, meu patrão grita comigo o tempo todo. Segunda, tenho de pagar R$ 4 a mais de imposto esse ano em relação ao ano passado. Terceira, temos pouco ou nenhum dinheiro extra para comprar presentes de Natal esse ano. Quarta, cada vez que começa a ser bem sucedido em grande estilo, eu saboto meu sucesso. Aqui estão algumas reestruturações possíveis. Para a primeira, é ótimo que ele se preocupe o bastante para lhe dizer como na realidade se sente. Ele poderia simplesmente despedi-lo. Segunda, isso é ótimo. Você deve ter ganho muito dinheiro neste ano do que no ano passado. Terceira, ótimo. Assim você pode se tornar muito mais inventivo e fazer alguma coisa de que as pessoas nunca se esquecerão, em vez de comprar presentes comuns. Seus presentes serão especiais. Quarta, é ótimo que você esteja tão consciente
do que seu patrão foi no passado. Agora você pode perceber o que acionou a mudá-lo para sempre. Reestruturar é crucial para aprendermos a nos comunicar com nós mesmos. Reestruturar é crucial para aprendermos a nos comunicar com nós mesmos e com os outros. No âmbito pessoal, é como escolhemos o significado para colocar nos eventos. No âmbito mais amplo, é um dos instrumentos de comunicação mais efetivos de que dispomos. Pense em vendas. Pense em qualquer forma de persuasão. A pessoa que prepara a estrutura, a pessoa que define o campo, é a maior influência. A maioria dos grandes sucessos em que você possa pensar, em campos que variem da propaganda à política, é o resultado de reestruturações engenhosas, mudanças nas percepções das pessoas, de forma que suas novas representações sobre alguma coisa as coloquem, as induzam, as hipnotizem em um estado que as faça sentir ou agir diferentemente. Um amigo meu vendeu sua casa de restaurantes naturais para a General Mills por 167 vezes o seu lucro. Nunca se ouviu falar disso na indústria. Como ele fez isso? Fez com que o General Mills decidisse o valor de sua companhia, baseado em quanto valeria dentro de 5 anos, se não a comprasse e ela continuasse a se expandir. Ele poderia facilmente esperar para vendê-la, mas eles precisavam dela naquele momento para alcançar as metas de sua empresa. Portanto, concordaram com sua estrutura. Toda a persuasão é uma mudança de percepção. A maior parte da reestruturação é feita para nós, não por nós. Alguém muda a estrutura para nós e reagimos a ela. Como ratos. Essa parte do ratos foi o que adicionei. O que é a propaganda, afinal? Além de uma enorme indústria com o único propósito de estruturar e reestruturar as percepções das massas? Você pensa mesmo que há algo de particularmente másculo em uma marca específica de cerveja? Ou algo sexy em um determinado cigarro? Se você desse a um aborígene um cigarro Virginia Smiles, ele não diria: "Ei, isso é muito sexy." Mas os concessionários puseram a estrutura e nós reagimos. Se eles acham que não estamos reagindo satisfatoriamente, põe uma nova estrutura e observam se funciona. Uma das maiores reestruturações de propaganda que já houve foi feita pela Pepsi Cola. Como todos podem se lembrar, a Coca-Cola foi a bebida pioneira do tipo cola. Sua história, tradição e posição no mercado são indiscutíveis. Não havia nada que a Pepsi pudesse fazer para vencer a Coca em seu próprio campo.
Se você está contra um clássico, não pode dizer: somos mais clássicos que eles. As pessoas simplesmente não acreditam. Em vez disso, a Pepsi virou o jogo de cabeça para baixo. Reestruturou as percepções que o povo tinha. Quando começou a falar sobre a geração Pepsi e publicou seu Desafio Pepsi, tornou sua fraqueza uma força. A Pepsi dizia: é certo que outros sujeitos foram reis, mas olhemos o dia de hoje. Você quer um produto de ontem ou você quer o de hoje? Os anúncios reestruturavam o tradicional domínio da Coca como uma fraqueza, como indicando que era um produto do passado, não do futuro. E eles reestruturaram o status tradicional da Pepsi, de segundo violino para a grande estrela da companhia. O que aconteceu? A Coca finalmente decidiu que tinha de jogar no campo da Pepsi. Lançou a sua nova Coca Oxymoronic. E o resto é história de marketing. Agora teremos de esperar e ver se a reestruturação da Coca, de dar ao povo sua velha Coca clássica e sua nova Pepsi Coca, funcionará. Mas o processo foi um clássico exemplo de reestruturação, porque a batalha toda foi sobre nada mais do que imagem. Foi simplesmente uma questão de qual estrutura entraria no cérebro das pessoas. Não há nenhum conteúdo social intrínseco numa bebida de açúcar carbonada que estrague seus dentes. Não há nada mais intrinsecamente contemporâneo do que o sabor da Pepsi versus o sabor da Coca. Mas mudando a estrutura e definindo os termos, a Pepsi deu um dos maiores golpes de marketing da história atual. A reestruturação foi o fator principal na conclusão do processo de difamação de 120 milhões de dólares movido pelo general William C. contra a CBS. Ao ir para o tribunal, Westmoreland parecia ter considerável apoio popular para seu ponto de vista no processo. A TV Guide, em uma reportagem, chamou o conflito de anatomia de uma ofensa. A CBS começou a perceber suas dificuldades e finalmente contratou uma relação públicas, John Scanlon. Seu trabalho era inverter a maré de apoio popular ao ponto de vista de Westerman e fazer o povo parar de se concentrar nas táticas do processo e começar a prestar atenção às acusações contra o Westerman. Acusações que a CBS estava tentando provar serem verdadeiras. No final, Westerman retirou seu processo em troca de uma simples desculpa, ficando a CBS eternamente grata às técnicas de reestruturação de Scanlon. Pense na política. Como os homens de marketing e os consultores tornam-se cada vez mais parte do processo. A batalha para estabelecer uma estrutura tornou-se parte dominante da política americana. Às vezes parece ser a única parte. Depois dos debates Reagan-Mudley, os repórteres eram assediados pelos operadores de ambos os partidos, que tentavam dar a melhor interpretação, a melhor estrutura para cada palavra que fora dita. A razão não é o teor, tanto quanto a estrutura que interessa. Reagan foi responsável por uma das mais engenhosas reestruturações no segundo debate presidencial. No primeiro debate, sua idade tornou-se um problema. Pela primeira vez na campanha. Claro que isso também era uma reestrutura. O povo já sabia a idade dele, não é? Mas seu desempenho hesitante e a cobertura do fato pela imprensa reestruturou sua idade de um simples fato para uma deficiência em potencial.
No segundo debate, Mondale fez comentários que novamente implicavam que a idade de Reagan era uma deficiência. O público esperava pela réplica de Reagan, em seu melhor tom de impaciência. Ele disse que não, que idade não deveria ser problema à juventude e inexperiência de seu oponente, pois não tinha intenção de transformar em problema a juventude e inexperiência de seu oponente. Inverteu, ó. Com uma sentença, ele reestruturou completamente a questão, de uma maneira que lhe tirou o caráter de fator importante na disputa. Muitos de nós achamos que é mais fácil reestruturar quando nos comunicamos conosco mesmos. Se estamos tentando vender nosso velho carro a alguém, sabemos que temos de reestruturar nossa apresentação de uma maneira que realce o carro. De uma maneira que realce o que o carro tem de bom e disfarce o que é ruim. Seu comprador em potencial tem uma estrutura diferente. Seu trabalho é mudar a percepção dele. Mas poucos de nós passamos muito tempo pensando em como estruturar nossa comunicação conosco mesmo. Alguma coisa acontece conosco. Formamos uma representação interior da experiência e pensamos que é com isso que temos de viver. Pense como isso é louco. É como ligar a ignição, dar partida num carro e só então decidir para onde ir. Em vez disso, você precisa aprender a comunicar-se consigo mesmo com tanta finalidade, direção e persuasão como faria em uma apresentação de negócios. Precisa começar estruturando e reestruturando experiências de forma a fazê-las trabalhar para você. Uma maneira está simplesmente no nível do pensamento cuidadoso e consciencioso. Todos nós conhecemos pessoas que ficam inseguras depois de um romance mal sucedido. Elas se tornam namoradeiras ou magoadas e decidem afastar-se de relacionamentos subsequentes. O fato é que os relacionamentos traziam a elas mais alegria do que dor, e por isso que era tão difícil de desistir. Mas bloquear as lembranças boas e concentrar-se nas más faz com que a pessoa ponha a estrutura pior possível numa experiência. A ideia é mudar a estrutura, ver a alegria, ver o lucro, ver o crescimento. Então é possível passar para uma estrutura positiva, mais do que para uma negativa, e ficar fortalecido para criar um relacionamento até maior no futuro. Pare por um minuto e pense em 3 situações em sua vida que o estão desafiando. Pare por um minuto e pense em 3 situações em sua vida que o estão desafiando. De quantas maneiras diferentes você pode ver cada uma das situações? Quantas estruturas pode pôr ao redor delas? O que você aprende ao vê-las de uma maneira diferente? Como isso liberta você para agir diferentemente? Eu até posso ouvir
alguns de vocês dizerem: isso não é fácil de fazer. Algumas vezes fico muito deprimido para fazer isso. Ou não vou conseguir fazer isso. O que é depressão? É um estado. Lembra-se do começo do livro, quando discutimos associação, desassociação? Um pré-requisito para ser capaz de reestruturar-se é a habilidade de desassociar-se da experiência depressiva e vê-la sob uma nova perspectiva. Você pode então mudar sua representação interior e a fisiologia. Se estiver em estado rico, então sabe como ajudá-la. Se estiver pondo alguma coisa numa estrutura que não lhe esteja fazendo bem, mude a estrutura. Uma maneira de reestruturar é mudar o significado de uma experiência ou comportamento. Imagine uma situação na qual alguém faz alguma coisa de que você não goste. E então você pensa que o comportamento da pessoa tem um significado particular. Consideramos um casal no qual o marido gosta especialmente de cozinhar e acha importante que suas comidas sejam apreciadas. Sua esposa permanece muito quieta durante a refeição. O marido acha isso muito perturbador. Se ela tivesse gostado da refeição, deveria ter comentado. Se não está falando, é porque não está satisfeita. O que você faria para reestruturar a percepção dele em relação ao comportamento da esposa? Lembre-se, o importante para ele era a apreciação. Uma reestruturação de significado envolve a mudança de uma percepção para outra. Uma reestruturação de significado envolve uma mudança de uma reestruturação para outra. Que apoie e que importe, que apoie e que é importante para a pessoa, e que faça isso de uma forma como ela nunca considerou antes. Nós poderíamos sugerir ao cozinheiro que talvez sua companheira esteja apreciando tanto que não quer perder tempo falando quando pode estar comendo. A ação fala mais alto do que as palavras, certo? Outra possibilidade seria fazê-lo reestruturar ele mesmo o significado do comportamento. Poderíamos perguntar a ele: já houve alguma situação em que você pessoalmente ficou quieto durante uma refeição por estar apreciando muito? O que aconteceu com você? O comportamento de sua esposa só era aborrecimento dentro da estrutura em que ele o colocara. Em casos como esse, só é preciso um pouco de flexibilidade para mudar a estrutura. A segunda espécie de reestrutura é a respeito de trabalhar com um comportamento do qual você não gosta. Geralmente você não aprecia o que ele diz sobre você como pessoa, ou não gosta do que ele consegue para você. A maneira de reestruturá-lo é imaginar outra situação ou contexto, na qual esse comportamento seria útil para conseguir
para você alguma coisa que quisesse. Vamos supor que você seja um vendedor. Você tem uma grande preocupação em conhecer todos os detalhes do seu produto. Mas na hora da venda, você tende a dar tantas informações para seus fregueses que eles se sentem oprimidos. Algumas vezes até demorando a decidir comprar. A questão é, onde esse comportamento poderia ser mais efetivo? Que tal escrever um folheto de propaganda? Ou um escrito técnico sobre o produto? Conhecendo tantas informações e tendo livre acesso a elas, isso poderia até ser útil ao estudar para um teste ou ao ajudar seus filhos nas lições de casa. Portanto, como vê, não é o comportamento em si que é o problema, mas onde está sendo empregado. Você pode pensar em exemplos em sua própria vida? Todos os comportamentos humanos são úteis em algum contexto. Protelação pode parecer inútil, mas não seria bom deixarmos para ficar zangados ou tristes em um outro dia? Ou então não ficar nunca. Você pode aprender a fazer exercícios de reestruturação com imagens e experiências que o aborrecem. Pense numa pessoa ou experiência, por exemplo, que esteja afligindo sua mente. Você volta para casa após um dia de trabalho terrível e tudo em que consegue pensar é no ridículo projeto que seu supervisor lhe deu. No finalzinho do expediente. Em vez de se afastar do problema, você trouxe a frustração para casa. Está assistindo à televisão com seus filhos, mas tudo em que está pensando é nesse estado, e em seu supervisor burro, e em seu projeto idiota. Em vez de deixar que seu cérebro o torne infeliz no fim de semana, você pode aprender a reestruturar a experiência de forma a fazê-lo sentir-se melhor. Comece desassociando-se dela. Tome a imagem de seu supervisor e coloque em sua mão. Ponha nele um par de óculos engraçados, com um grande nariz e bigode. Ouça-o falando com uma voz engraçada e esganiçada, de desenho animado. Sinta-o como se estivesse acolhendo. Sinta-o como se estivesse acolhedor e afetuoso. E ouça-o dizer que precisa de sua ajuda num projeto. Você poderia, por favor, ajudar? Depois de ter forjado isso, talvez você possa considerar que ele estava sob pressão, tendo talvez se esquecido de dizer a você do que precisava até o último minuto. Talvez possa lembrar-se de uma época em que você fez a mesma coisa com outra pessoa. Pergunte-se: essa situação é de tamanha importância que você deva permitir que ela estrague seu fim de semana? Se há qualquer motivo para permitir que ela o aborreça quando está em casa. Pergunte-se se essa situação é de tamanha importância que você deva permitir que ela estrague seu final de semana. Se há qualquer motivo para permitir que ela o aborreça quando está em casa. Não estou dizendo que o problema não é real. Talvez você precise de um novo emprego,
ou talvez precise comunicar-se melhor no emprego em que está. Mas, se o caso for esse, você precisa resolver o problema em vez de ficar atormentado por alguns fantasmas insistentes e negativos em sua mente, que faz com que você reaja e trate aqueles que lhe são próximos de uma maneira pouco agradável. Faça isso com eficiência. Faça isso com eficiência algumas vezes, e na próxima vez em que encontrar o seu supervisor, poderá vê-lo com óculos e um narigão. Daí você se sentirá de um modo diferente quando ele lhe falar, criando, pois, um novo feedback para ele e uma nova maneira para os dois se entenderem, fora da dinâmica estímulo-reação passada que tinha estabelecido um com o outro. Usei essas reestruturas em pequenas doses para aquilo que algumas pessoas consideram grandes problemas. Muitas vezes, em situações complexas, você deve ter de fazer uma série de reestruturações menores para gradual, porém radicalmente, conseguir o estado desejado. Em seu sentido mais amplo, a reestruturação pode ser usada para eliminar sensações negativas sobre quase tudo. Se você gostou, compartilha, dá like e deixa seu comentário aqui. Forte abraço!